Então, com a palavra, a juíza Ludmila Lins Grilo. Tem um livro chamado Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, do alemão chamado Peter Aberle, que inclusive foi traduzido para o português pelo ministro Gilmar Mendes, em que ele sustenta que todas as pessoas devem ser intérpretes da Constituição. Você pergunta, mas qual que é a aplicação prática disso? A aplicação prática seria, ONG vai ser intérprete da Constituição, essas entidades dos direitos humanos vai ser intérprete da Constituição, então todo mundo vai dar pitaco na Constituição para defender a sua forma de enxergar as coisas. Então, essa seria a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Então, vários nomes bonitos vão sendo criados ao longo dos tempos para justificar o ativismo judicial. Um outro nome bonito, que inclusive cai muito em concursos, isso é imposto aos concurseiros, né? Quem estuda para concurso é obrigado a engolir essas teorias estapafúrdias. Tem uma que é muito conhecida, foi muito cobrada em concurso e sempre cobrada com aquela ótica positiva, tipo, concurseiro, isso é bom, tá? Faça isso, que isso é bom. É o conceito de mutação constitucional. Mutação constitucional é um conceito que está em todos os livros de direito constitucional, e eu vejo em todos eles uma ótica positiva. Os autores escrevem sobre a mutação constitucional de forma positiva, como se gostassem realmente desse conceito. Eu vou dizer o que é. A mutação constitucional é o processo de mudança informal da Constituição. É isso mesmo, mudança informal. Para a gente ter uma mudança na nossa Constituição, o processo legislativo ele é muito mais dificultoso. Você precisa de um quórum muito superior no Congresso se você quiser modificar a Constituição. Então, chega uma teoria dessa, uma teoria criada por não sei quem, por algum doutrinador que lançou num livro, depois todo mundo começa a replicar, chamada mutação constitucional, que joga o Congresso para escanteio e coloca nas mãos do judiciário o poder de ele mesmo fazer uma mudança informal, ou seja, deixa a formalidade do Congresso de lado e passa a mudar informalmente a Constituição. Nós temos um exemplo no artigo 226 da Constituição, que o STF, por meio de uma mutação constitucional, uma mudança informal da Constituição, estendeu o conceito de família aos casais homossexuais. Foi a ADI 4277 do Distrito Federal. Então, com isso, aquilo ali vira uma bola de neve. O STF cria modifica informalmente a Constituição, o CNJ, por sua vez, vai lá, não podendo fazer, legisla em cima daquilo, acabou criando uma resolução que estabeleceu que os cartórios não podem se recusar à celebração de casamento civil dos casais do mesmo sexo, enquanto a nossa Constituição proíbe expressamente o casamento entre casais do mesmo sexo. Eu não vou entrar no mérito se isso seria bom ou ruim, só estou dizendo que a Constituição prevê o casamento entre o homem e a mulher, com esses termos. Então, o STF foi lá, mudou informalmente a Constituição e jogou os termos homem e mulher para escanteio. Sobre esse mesmo tema, a gente também é muito importante a gente estabelecer a diferença que foi explicada, essa diferença entre normas formalmente constitucionais e normas materialmente constitucionais, uma diferença estabelecida pelo filósofo Carl Schmitt, e tem tudo a ver com a questão da concentração de poderes nas mãos do STF. O que seriam as normas formalmente constitucionais? Seria o regramento que está na Constituição e, por isso, ele é constitucional, mas ele só é constitucional porque ele está ali. Mas ele não tem exatamente essência de Constituição. As normas que têm essência de Constituição são chamadas normas materialmente constitucionais. Então, a nossa Constituição é uma Constituição analítica, ou seja, ela é uma Constituição gigantesca, ela analisa tudo e mais um pouco, até o que não precisa. Então, nós temos mais de 200 artigos na nossa Constituição, analisando até mesmo o que não tem essência de Constituição, ou seja, são normas meramente formalmente constitucionais, só são constitucionais porque estão formalmente escritas ali, mas elas não têm essência de Constituição. O que tem que ter numa Constituição para ser uma Constituição? Tem que prever a organização dos poderes, estrutura do Estado, processo legislativo, enfim, o sistema de governo, coisas que precisam estar estabelecidas na Constituição para que um Estado possa existir.
Essas são as normas materialmente constitucionais. Só que a nossa Constituição ela é tão extensa, ela fala de tanta coisa, que ela chega a ser ridícula em alguns pontos. Tem um artigo que faz parte do anedotário constitucional, que é o artigo 242, parágrafo 2º, que está na Constituição e prevê a existência do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, eu pergunto, o que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, tem a ver com estrutura de Estado, com estrutura fundamental para a existência de um Estado? Então, para vocês verem que a nossa Constituição fala de tanta coisa desnecessária para a estrutura do Estado, que fala até de um colégio no Rio de Janeiro. Então, essa é a diferença de normas formalmente constitucionais e materialmente constitucionais. Essas últimas, aquelas que têm realmente essência de Constituição e devem estar escritas ali. Então, o que isso tem a ver com essa questão da concentração de poderes no STF? Isso quer dizer que, se tudo é matéria constitucional, já que a nossa Constituição é extremamente analítica, isso significa que tudo passa a ser matéria constitucional, e, sendo matéria constitucional, tudo passa a ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todos os assuntos possíveis que os senhores possam imaginar acabam, no final das contas, sendo de competência do STF. Tudo cai no colo do STF, ou seja, existe uma onipresença constitucional. Então, isso gera uma concentração de poderes nas mãos do STF, por conta da nossa Constituição extremamente analítica. Então, eu vou dar alguns exemplos de decisões ativistas por parte do STF, e depois eu vou explicar uma questão técnica que envolve essas decisões. Nós tivemos o julgamento, está tendo ainda, já houve alguns votos, a respeito da possibilidade de aborto no até o terceiro mês de gravidez. Tem o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele utiliza vários, o que eu chamo de jargões da militância. Não estou dizendo que o ministro é militante, tá? Estou dizendo que ele usa jargões, conscientemente ou não, nesse voto, e a gente percebe isso muito facilmente. Quem está com os olhos treinados para identificar, vai identificar muito facilmente. Nesse voto, ele considera que a mulher ela tem o direito de abortar até o terceiro mês de gravidez, considera como fundamentos a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam. Essa frase está no voto do ministro, tá certo? Já que os homens não engravidam, e ele fala da equiparação plena de gênero. Olha, uma série de jargões que são utilizados na decisão. Impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. Olha a questão ideológica envolvida na decisão. A tipificação penal produz a discriminação social, mais um elemento também ideológico contido na decisão, porque as mulheres pobres não têm acesso a clínicas e médicos particulares para realizar o procedimento abortivo, violação aos direitos fundamentais das mulheres. Então, veja que tudo isso foi descrito num voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo contra a legem, ou seja, o que diz o Código... Qual é a lei que trata do aborto? Essa lei se chama Código Penal. E está lá no Código Penal dizendo que o aborto é crime e acabou. Só dá duas exceções em relação à mulher que foi estuprada e à mulher que corre risco de vida. Mas não fala nada, não menciona se vai poder o aborto até o terceiro, até o quarto, até uma semana. Não fala isso. Ou seja, o Código Penal estabelece que aborto é crime e acabou com qualquer tempo de gestação. Não cabe ao Poder Judiciário limitar o que a lei não limitou. A lei simplesmente disse que aborto é crime e acabou. O Judiciário foi lá e, pelo menos pelo voto do ministro Barroso, esse julgamento ainda não acabou, disse que é possível aborto até o terceiro mês. O Judiciário simplesmente não está autorizado a fazer isso. Tá? Isso é ativismo judicial nefasto para a nossa democracia. Nós temos também a questão da mudança de nome das pessoas trans. Em março de 2018, o STF decidiu que as pessoas trans podem mudar de nome no registro civil, diferentemente de nós mortais, que não podemos fazer isso. Qualquer um que não seja uma pessoa trans, queira modificar o seu nome no registro civil, vai ter que bater na porta do judiciário, vai ter que entrar com um processo, aquele processo todo dificultoso, vai ter que contratar um advogado, vai ter que passar na mão do juiz, ele vai ter que dar uma decisão autorizando aquela pessoa não trans
a modificar de nome. Mas só que existe uma categoria especial de pessoas hoje, que se chama pessoas trans, que não precisa passar por esse processo dificultoso. Basta ir até um cartório, declarar a sua identidade autopercebida e modificar o seu nome, né, diferentemente de todos os outros mortais que precisam bater na porta do judiciário para fazer isso. E isso foi uma decisão do STF, tá, que decidiu que elas podem fazer isso sem decisão judicial. O fundamento, aquele famoso princípio da dignidade da pessoa humana, que é a vala comum, que é utilizada sempre que a gente não gosta de uma lei e quer considerá-la inconstitucional. Então, o STF foi lá, disse que a lei de registros públicos, né, que está aí há tantos anos, viola a dignidade da pessoa humana, dessas pessoas trans, e considerou inconstitucional esse trecho. Aí foi lá, aí é uma bola de neve, o CNJ foi lá, pegou essa decisão e foi lá e fez um provimento 73 de 2018, estabelecendo que maiores de 18 anos podem requerer a alteração desses dados de nome e utilizou a seguinte expressão: a fim de readequá-los à identidade autopercebida. Ou seja, está aí, identidade autopercebida, mais um termo da militância progressista utilizado em um provimento do CNJ, tá? Em um regramento de caráter abstrato a que todos nós estamos submetidos. Outra decisão ativista. Em junho de 2018, o STF entendeu inconstitucional o dispositivo da mini-reforma eleitoral que determinava a instalação das urnas eletrônicas com voto impresso, né? O que aconteceu? Houve uma mini-reforma eleitoral, o Poder Legislativo fez o que era da sua competência, fez uma lei dizendo que era necessário, a partir dali, o voto impresso, e o STF não gostou dessa lei, e justificou que essa lei não deveria ser aplicada, justificou que era inconstitucional, com base na violação de alguns princípios. Está aí de novo a questão que eu falei da Constituição principiológica. Em nenhum momento o STF disse, não, essa lei é inconstitucional porque violou o artigo tal. Não falou isso em nenhum momento. Utilizou dos princípios, aquelas abstrações que servem na hora de necessidade para a gente considerar uma lei inconstitucional, uma lei que a gente não goste. Considerou que essa mini-reforma eleitoral violava o sigilo do voto. Até hoje eu não entendi por que violava o sigilo do voto, já que ninguém vai pegar aquele impresso, colocar no bolso e ir embora para casa. Tá? Não entendi por que viola. Violaria o princípio da liberdade do voto. Também não consegui entender, já que ninguém vai levar o voto para casa. Seria até justificável alegar a violação da liberdade do voto se todo mundo levasse o papelzinho comprovante do voto para casa. Porque a gente sabe muito bem que chega nas comunidades, né, não vou usar o termo comunidade, não, que é um termo muito politicamente correto, chega nas favelas e o traficante, ele exige... Obrigada. Ele chega nas favelas e o traficante exige que aqueles moradores votem em um determinado candidato. Então, se eles levassem um papelzinho para casa, isso realmente poderia comprometer a liberdade do voto, porque o traficante poderia chegar lá e exigir dele que ele entregasse o papelzinho para comprovar que votou no candidato tal, mas isso não iria acontecer. Então, realmente, eu não compreendi no que violaria a liberdade do voto. E, para fechar com chave de ouro, voto do ministro Celso de Mello, né, nesse mesmo processo, ele disse que essa mini-reforma eleitoral violaria o princípio da proibição do retrocesso. Então, eu pergunto a vocês, aonde que está escrito, né, na nossa legislação o princípio da proibição do retrocesso? Tá, isso não existe. Isso é uma criação doutrinária e que coloca todo mundo numa situação de extrema incerteza, uma situação temerária, porque o que é retrocesso para mim pode não ser retrocesso para você. Então, ele diz que viola o retrocesso, princípio da proibição do retrocesso, já que nós temos hoje urnas eletrônicas, e isso é uma coisa boa, então nós não poderíamos retroceder e imprimir um voto, já que isso não é mais necessário. Para ele, isso seria um retrocesso. Mas para muitas outras pessoas, inclusive para o Poder Legislativo, que fez aquela lei, isso não seria um retrocesso. Isso seria algo bom, algo necessário. É aquela velha mania de considerar tudo que é novo, tudo que é mais recente, tudo que é mais moderno, como sendo algo melhor. E não é. Tá? Então, essa foi mais uma decisão ativista do Supremo Tribunal Federal.
eu lembro que a primeira decisão ativista de que eu me lembro, quando eu comecei a estudar esse assunto, foi que me chamou muita atenção, se deu em 2006, quando o STF julgou inconstitucional um trechinho da lei dos crimes hediondos, que previa o regime integralmente fechado. Ou seja, quem quer que fosse condenado por algum crime hediondo deveria cumprir toda a sua pena trancado na cadeia, sem progressão de regime. Nada de semiaberto e nada de aberto. Vai cumprir tudo no fechado. Tá? Isso era o que a lei de crimes hediondos previa inicialmente. Só que chegou o STF, não gostou dessa lei de crimes hediondos, achou que era um absurdo, e aplicou ali o seu entendimento pessoal, né, as suas preferências particulares, e julgou inconstitucional com base no princípio da individualização da pena. Esse princípio até existe na Constituição mesmo, mas eles consideraram que essa proibição de progredir de regime durante o cumprimento da pena violaria a individualização, ou seja, vai ter preso que vai merecer aquela progressão, vai ter preso que não vai merecer aquela progressão, e isso deveria ser analisado de forma individualizada. E a lei de crimes hediondos impediria que essa individualização da pena ocorresse, né? O que eles não pararam para analisar é que o poder legislativo, que é o poder competente para elaborar as leis, considerou que naquele tipo de crime não faria sentido progredir de regime. Para os outros, sim. Né? O legislativo não acabou com a progressão de regime, acabou apenas para aqueles crimes hediondos. Né? Então, o legislativo já tinha pensado nisso, já tinha tomado a sua decisão e feito a lei, mas o STF considerou a lei muito ruim e resolveu utilizar um princípio aí genérico para considerá-la inconstitucional. Então, daí, senhores, eu vou explicar aqui, tentar agora explicar um conceito, um pouco mais técnico, um pouco mais difícil, para explicar para quem não é do direito, mas é uma técnica que está sendo utilizada pelo STF para justificar a imposição desse ativismo com base numa teoria doutrinária, tá? Uma teoria que não está positivada em nenhuma das nossas leis e foi criada com essa finalidade de permitir mais facilmente esse ativismo. Como eu falei, a mutação constitucional seria aquele processo de mudança informal da Constituição, também não é previsto em lei, isso é criação doutrinária. E existe um artigo na nossa Constituição, que é o artigo 5210, é um artigo importante, que diz que, quando o Supremo Tribunal Federal, preste atenção, porque é uma questão um pouquinho técnica, mas eu vou tentar falar aqui mais de uma vez para vocês entenderem. Esse artigo 5210 fala que o STF, quando ele está julgando um processo específico, tá, um caso em concreto, tá? Não é uma ação de inconstitucionalidade em que ele julga a inconstitucionalidade de uma lei, uma coisa mais abstrata. Não, quando ele está julgando um caso em concreto, ali o caso da Dona Maria, o caso do político fulano de tal, caso em concreto. Quando o STF julga um caso desses e considera, nesses casos, que um trechinho de alguma lei é inconstitucional, ele tem que pegar essa decisão, o STF pega essa decisão, manda para o Senado, e o Senado analisa aquela decisão do STF e diz: realmente, o STF tem razão, vamos sustar essa lei. Então, com isso, aquilo que era só para o caso concreto daquele caso que estava sendo julgado no STF, passa, com essa decisão do Senado, passa a ter efeito erga omnes, ou seja, passa a ter efeito geral, vale para o Brasil inteiro. Só que, para isso acontecer, o STF tem que mandar a sua própria decisão para o Senado, tá certo? Tem que mandar para o Senado, e o Senado decide se vai tornar aquela decisão do STF generalizada para o Brasil inteiro ou não. Tá? É isso que diz o artigo 5210 da Constituição. Só que, para permitir o ativismo, para não precisar do poder legislativo para nada, para jogar o poder legislativo para escanteio, surgiu a teoria da abstrativização do controle difuso. Olha que nome bonito. Ou transcendência dos motivos determinantes. Né? Quem é que pode ser contra algo que tem um nome tão bonito? Né? Isso está em todos os livros de direito constitucional, isso é imposto aos concurseiros, todo mundo responde isso na ponta da língua nos concursos, sem questionar se isso é legítimo ou não, se isso é bom ou não para a nossa democracia. O que é essa teoria da abstrativização do controle difuso?
o STF chuta para escanteio esse artigo 52(10) da Constituição, não manda nada para o Senado, e ele mesmo abstrativiza a sua decisão, que foi dada naquele processo em concreto, ele torna aquele processo em concreto abstrato, ou seja, vai valer para todo mundo, e transcende aquele caso concreto e transforma aquela decisão em decisão com efeito erga omnes, ou seja, o próprio STF deixa de mandar a decisão para o Senado e ele mesmo passa a considerar a sua decisão como válida para o Brasil inteiro. Então, essa seria a abstrativização do controle difuso ou a transcendência dos motivos determinantes. Essa teoria está, inclusive, no livro de Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes. Tá? Manda o Senado Federal para escanteio. Nós, recentemente, tivemos o que eu considero o caso mais grave de ativismo judicial da história do judiciário brasileiro. Isso aconteceu agora recentemente, mas isso é opinião minha. Tá? Está tendo um julgamento a respeito da equiparação da homofobia ao crime de racismo. Existe uma lei, né, que é a Lei 7716, do ano de 1989, que trata do crime de racismo, e fala racismo seria a discriminação por questões de cor, de procedência nacional, enfim, não fala nada a questão de homofobia. Então, simplesmente, o STF foi provocado a falar sobre isso e, aparentemente, está ganhando o voto que decide pela equiparação da homofobia ao crime de racismo. Ou seja, embora a homofobia não esteja citada na Lei 7716, ela vai passar por uma decisão judicial a fazer parte da lei. Por que isso é tão grave? Porque só pode haver criminalização de algo por meio de lei. Né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso não está somente no Código Penal. Isso está na nossa Constituição. Ninguém pode responder por um crime, ninguém pode ser condenado com base em um fato que não é tipificado em lei. Isso é uma questão de segurança para todos nós. E quem é que faz as leis? É o Congresso Nacional. As leis federais são feitas pelo Congresso Nacional. Quem legisla sobre direito penal é o Congresso Nacional. E só por meio de lei alguém pode responder por um crime. Tá? Pode ser criado um crime. Então, nós teríamos pela primeira vez na história um crime criado por meio de uma decisão judicial. Eu não sei nem como é que seria uma denúncia, né, do Ministério Público, porque as denúncias, para quem mexe com vara criminal, o Ministério Público faz uma denúncia, uma peça chamada denúncia. Fulano de tal, no dia tal, no horário tal, na rua tal, subtraiu o celular de fulano de tal. Foi assim, assim, assado que aconteceu. Com base nisso, ele está em curso no artigo 155 do Código Penal. Requeira a sua condenação nos termos desta denúncia. Eu não sei nem como é que seria uma denúncia, porque como é que vai ser essa tipificação? Requeira a condenação de fulano de tal com base no artigo tal da Lei 7716, combinado com decisão judicial número tal do Supremo Tribunal Federal. Essa seria a tipificação penal? Como é que isso iria aparecer numa denúncia? Então, a meu ver, nós temos o caso mais grave de ativismo judicial da história de todos os tempos do judiciário brasileiro. Não sei se tem como reverter isso. No voto do ministro Celso de Mello, também nós vemos vários jargões progressistas inseridos no voto. Né? Ele fala em reconhecimento da identidade de gênero, direitos humanos das pessoas transgêneros, versões tóxicas da masculinidade, essa masculinidade tóxica, todo aquele jargão da militância progressista inserido no voto de um ministro da Suprema Corte. É isso que nós temos assistido atualmente. E é realmente lamentável isso acontecer. Não deveria ter elementos ideológicos envolvidos em decisões judiciais. Ele fala que essa homofobia seria coisa de fundamentalistas religiosos. Isso eu estou lendo o voto dele, tá? Não estou falando com as minhas palavras, não. Fundamentalistas religiosos e reacionários morais,
com referência à chamada ideologia de gênero, ou seja, pelo voto do ministro Celso de Mello, quem é contrário à ideologia de gênero só pode ser um fundamentalista religioso ou um reacionário moral. Ele ainda cita Simone de Beauvoir ao dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas sim torna-se homem ou mulher. Ou seja, mais uma questão ideológica inserida num voto da nossa Suprema Corte. O que isso tudo tem a ver com a questão do globalismo, que é o que a gente está tratando aqui hoje nesse evento? O que STF e CNJ, que são coletivos não eleitos e estão legislando, estão impondo as suas preferências pessoais a todos nós, coercitivamente, tem a ver, por exemplo, com a ONU. A ONU também é um coletivo não eleito e está lá de cima, só que na esfera internacional, impondo a todos nós as suas preferências pessoais. Eu vou citar aqui uma questão relacionada à Agenda 2030 da ONU, que é uma iniciativa que prevê alguns objetivos, algumas metas de desenvolvimento sustentável, estabelece metas como desigualdade social, mudanças climáticas, educação, igualdade de gênero, enfim. É um documento que estabelece uma série de metas relacionadas a esses assuntos. E o que essa Agenda 2030 da ONU tem a ver com o nosso Poder Judiciário? Já está sendo inserido o nosso Poder Judiciário, o CNJ já está de joelhos quanto a isso, criou, inclusive, um comitê para discutir a participação do Judiciário brasileiro no cumprimento das diretrizes da Agenda 2030 da ONU. Está lá, realizar estudos de integração das metas do Poder Judiciário aos indicadores e objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Ou seja, já submeteu o Poder Judiciário do Brasil inteiro à Agenda 2030 da ONU. Ou seja, está impondo isso coercitivamente a todos os juízes. Tá? Houve uma solenidade no CNJ para a apresentação desse relatório da ONU, inclusive com a participação da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. O que realmente eu considero lamentável, até a Associação dos Magistrados, que deveria, a meu ver, nos defender disso, tipo, não, os juízes não são obrigados a se submeter a isso. Não, mas estava lá a AMB prestigiando o evento. Houve um evento em Foz do Iguaçu, em 2018, promovido pelo CNJ, em que os juízes passaram por uma experiência de realidade virtual. Eles foram submetidos a essa experiência com óculos 3D, para visualização do interior das celas superlotadas. Ou seja, todas as iniciativas do CNJ são nesse sentido de prestigiar os criminosos e não as vítimas. Então, ali eles queriam que os juízes ficassem empáticos com a situação da superlotação nas celas, que eu não vou dizer que não é um problema, é claro que é um problema. Existe um problema claro de superlotação e todo mundo sabe. Só que as mesmas entidades que fazem eventos para dizer que nenhum centavo a mais para a construção de presídios, são as mesmas entidades que, logo em seguida, vêm reclamar da superlotação das celas. Ou seja, eles fomentam essa superlotação para, logo depois, denunciar a superlotação. Ou seja, usam da má-fé para fomentar o caos e depois denunciar esse mesmo caos. Audiências de custódia. O CNJ legislou, a audiência de custódia não é prevista na nossa legislação nenhuma, tá? Tem essa previsão no Pacto de São José da Costa Rica, então eles dizem que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, então tem que ter audiência de custódia porque está previsto lá. O que eles não disseram para ninguém, e eu vou dizer aqui agora, é que o artigo do pacto que prevê a audiência de custódia prevê que o preso tem que ser apresentado à autoridade judiciária em 24 horas, ok, ou outra autoridade qualquer com funções judiciais. Ou seja, não é necessariamente um juiz, não é só o juiz que tem função judicial. Quem é o primeiro julgador da causa nos flagrantes delitos é o delegado de polícia. Tá? O camarada é preso e é levado inicialmente não a um juiz, ele é levado a um delegado de polícia, ele faz aquele primeiro julgamento sobre se aquela prisão em flagrante é legal ou ilegal, ele ratifica o flagrante ou não, ele estabelece fiança nos casos que ele pode estabelecer e depois ele remete aquele auto de prisão em flagrante ao juiz e o juiz analisa a legalidade daquele flagrante. Sempre foi assim. O preso é levado ao delegado, que inclusive é a autoridade de polícia judiciária,
Olha só o nome, Polícia Judiciária, ele exerce um primeiro julgamento, ele é a autoridade com funções judiciais, que está previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica. Só que esse último trechinho, autoridade com funções judiciais, isso eles estão omitindo dos senhores, porque eles sabem muito bem que o delegado está e sempre esteve autorizado a fazer isso. Só que para criar aquela cultura do desencarceramento, para dificultar as coisas e gastar milhões com audiências de custódia, eles omitem essa última parte do pacto e diz que o pacto está obrigando a apresentar a um juiz em 24 horas, o que não é verdade. O próprio CNJ, na resolução 2013-2015, que estabeleceu as audiências de custódia, também fica de joelhos para a ONU e leva expressamente em consideração, naqueles considerandos iniciais da resolução, ele fala, leva em consideração o relatório produzido pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU, pelo Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária da ONU e o relatório sobre o uso da prisão provisória nas Américas da Organização dos Estados Americanos, OEA. Tá? Esses termos estão expressamente na Resolução 2013 de 2015 CNJ, que trata das audiências de custódia. O CNJ também usa muito essa expressão encarceramento em massa, superlotação carcerária, que são essas expressões, essas pílulas que jogam na militância e ficam sendo repetidas exaustivamente. Isso tudo é pauta do CNJ. O CNJ estabelece umas metas, meta 1 do CNJ, meta 1 de 2019, meta 2, meta 3, e impõe aquilo ali coercitivamente a todos os juízes do Brasil. Então, o CNJ estabelece as metas de acordo com o que ele acha que é bom para o Brasil e obriga os juízes a privilegiarem aqueles processos que tratam sobre aqueles assuntos, ou seja, viola completamente a nossa independência funcional. Tá? Interfere ideologicamente na independência funcional dos magistrados, sob pena de retaliação disciplinar. Né? Vários colegas respondendo a processos disciplinares, não só nas corregedorias dos seus estados, como no CNJ também. Tá? Então, em resumo, é isso. Existe uma verdadeira tomada de posse do país por meio do aparelhamento do poder judiciário. É uma estratégia 1000 vezes mais simples do que a utilização, do que prevê a Revolução Cultural gramsciana, porque não requer mobilização das massas, não requer grandes organizações, não requer nenhum tipo de sofisticação intelectual. Né? Basta o domínio da Suprema Corte. Então, em vez de você dominar um Congresso Nacional com centenas de parlamentares, basta que você domine 11 pessoas que fazem parte da Suprema Corte.